Galera do K-pop Coreia, preciso começar esse vídeo com uma pergunta que talvez seja uma das maiores dúvidas da história do K-pop. Quem realmente conseguiu conquistar o coração de Jungkook? Será que o integrante mais desejado do BTS já viveu um amor secreto enquanto milhões de fãs acreditavam que ele estava completamente solteiro esse tempo todo? E por que sempre que algum rumor aparece, alguma coisa estranha acontece logo depois? Fotos somem, vídeos desaparecem, pessoas apagam redes sociais, comentários misteriosos aparecem e depois são deletados. Coincidência? Ou existe alguma verdade que ninguém nunca quis confirmar publicamente? Porque hoje vocês vão entrar comigo em uma das histórias mais misteriosas envolvendo Jungkook. E eu já aviso, quanto mais a gente pesquisa, mais perguntas aparecem. Existem pistas espalhadas por entrevistas, transmissões ao vivo, letras de músicas, reações estranhas e até momentos em que o próprio Jungkook parece ter deixado escapar sentimentos que normalmente esconderia. E talvez o mais chocante seja perceber que algumas dessas pistas passaram despercebidas por quase todo mundo. Então fica comigo até o final, porque existe um detalhe envolvendo uma live, uma voz misteriosa e uma reação inesperada dele que fez até fãs coreanos entrarem em choque. E depois daquele dia, muita gente começou a acreditar que Jungkook realmente não estava sozinho. Agora me diz uma coisa, vocês também têm a sensação de que Jungkook sempre foi o membro mais misterioso quando o assunto é amor? Porque desde o início da carreira do BTS, ele criou uma espécie de parede invisível em torno da vida pessoal dele. Enquanto outros idols às vezes comentavam experiências do passado, paixões antigas ou histórias engraçadas de adolescência, Jungkook sempre parecia escolher muito bem cada palavra. E isso acabou deixando tudo ainda mais intrigante, porque quanto menos ele fala, mais curiosidade o mundo inteiro sente. E não dá pra negar que existe algo diferente nele. Talvez seja o jeito tímido, talvez seja o olhar mais fechado em certos momentos. Ou talvez seja porque os fãs literalmente viram Jungkook crescer diante das câmeras. O mundo acompanhou aquele garoto tímido de Busan se transformar em um dos homens mais famosos do planeta. E junto com essa transformação gigantesca, vieram milhões de perguntas sobre a vida amorosa dele. Será que ele já namorou escondido? Será que a empresa realmente proibia relacionamentos? Será que ele teve o coração partido antes mesmo da fama mundial? Ou será que existe alguém especial que ele conseguiu esconder de todo mundo até hoje? O mais curioso é que, ao longo dos anos, pequenos detalhes começaram a alimentar teorias cada vez maiores. Um olhar diferente durante uma live, uma música emocional demais, uma frase aparentemente comum, um comportamento estranho em entrevistas. Tudo isso começou a virar evidência para fãs mais atentos. E quando falamos de Jungkook, qualquer mínimo detalhe vira um verdadeiro terremoto na internet. Muita gente não lembra disso, mas Jungkook já falou várias vezes sobre o tipo ideal dele. E algumas respostas surpreenderam bastante. Ele dizia gostar de alguém inteligente, divertida, carinhosa e que cozinhasse bem. Só que tinha um detalhe que chamava muita atenção. Ele sempre falava sobre amor de uma forma extremamente intensa, como alguém que realmente acreditava em conexões profundas. Em entrevistas antigas, Jungkook chegou a comentar que queria viver um relacionamento verdadeiro, daqueles que parecem filmes românticos. E isso mexeu muito com os fãs porque naquela época ele ainda era muito jovem. Só que conforme os anos passaram, as respostas dele começaram a mudar. Ele ficou mais cuidadoso, mais misterioso, mais fechado. E foi exatamente aí que muita gente começou a acreditar que alguma coisa aconteceu nos bastidores. Alguns fãs acreditam que Jungkook teve uma decepção amorosa muito cedo. Outros acham que ele simplesmente percebeu como a exposição pode destruir qualquer relacionamento no mundo do K-pop. Porque existe uma pressão gigantesca sobre idols, principalmente quando estamos falando de alguém do nível do Jungkook. Ele não é apenas um cantor famoso, ele virou literalmente um fenômeno global. Cada passo dele é observado por milhões de pessoas, cada curtida gera manchete, cada foto vira assunto mundial. Então imagina tentar viver um relacionamento normal dentro desse caos, e talvez seja justamente por isso que tantos rumores começaram a surgir ao longo dos anos. Porque quando uma pessoa protege demais a vida pessoal, a internet tenta preencher os espaços vazios com teorias. E uma das maiores explosões aconteceu em 2019. Quem estava no fandom naquela época provavelmente lembra perfeitamente. Fotos de Jungkook apareceram ao lado de uma tatuadora conhecida na Coreia do Sul. E em poucos minutos,
parecia que a internet inteira tinha entrado em colapso. Milhões de comentários começaram a surgir instantaneamente. Algumas pessoas acreditavam que finalmente Jungkook estava vivendo um relacionamento sério. Outras defendiam que tudo não passava de amizade. Mas o caos ficou tão grande que a própria empresa precisou se pronunciar oficialmente. Segundo o comunicado divulgado, Jungkook e a tatuadora eram apenas amigos próximos. Só que, sinceramente, aquilo não encerrou o assunto. Na verdade, parece que fez as teorias crescerem ainda mais, porque os fãs começaram a analisar absolutamente tudo. O jeito como ele olhava para ela, o clima nas fotos, os detalhes das imagens, objetos no ambiente, expressões faciais. E quanto mais as pessoas analisavam, mais teorias surgiam. Foi um dos momentos mais intensos envolvendo rumores amorosos na carreira de Jungkook. E talvez o mais triste seja perceber o tamanho da pressão que idols sofrem simplesmente por serem vistos ao lado de alguém. Porque independentemente de existir namoro ou não, a reação da internet foi gigantesca. Depois disso, muita gente percebeu que Jungkook ficou ainda mais cuidadoso com sua vida pessoal. Quase como se tivesse entendido que qualquer passo poderia virar manchete mundial. Mas se existe algo que realmente alimenta teorias amorosas no K-pop, são as músicas. E com Jungkook, isso ficou ainda mais forte. Porque várias músicas dele possuem um tom extremamente íntimo. Em algumas letras ele fala sobre saudade. Em outras fala sobre medo de perder alguém. Existem músicas onde ele parece vulnerável de uma forma quase assustadora. E isso fez muitos fãs acreditarem que ele poderia estar falando sobre experiências reais. Porque é difícil ouvir certas interpretações dele sem sentir que existe emoção verdadeira ali. Tem momentos em que Jungkook canta como alguém que realmente já amou profundamente. Como alguém que conhece sentimentos intensos. E claro que isso fez a internet enlouquecer com teorias. Algumas pessoas acreditam que ele usa a música para falar coisas que nunca poderia dizer diretamente. Outras acham que certas canções são dedicadas secretamente a alguém importante. E, sinceramente, isso não parece impossível. Artistas transformam sentimentos em arte o tempo inteiro. E talvez Jungkook faça exatamente isso. Talvez algumas das respostas que os fãs procuram estejam escondidas justamente nas músicas dele. Agora prepara porque chegamos em um dos momentos mais comentados envolvendo Jungkook nos últimos anos. Durante uma transmissão ao vivo, fãs começaram a perceber algo estranho acontecendo ao fundo. Algumas pessoas juraram ouvir uma voz, outras disseram que parecia existir outra pessoa no ambiente. E em poucos minutos, o caos tomou conta das redes sociais. Vídeos começaram a circular no TikTok. Fóruns coreanos explodiram. Pessoas analisavam cada segundo da live quadro por quadro, tentando descobrir o que realmente aconteceu. Jungkook estava acompanhado? Existia alguém escondido no apartamento? Ou tudo não passava de imaginação coletiva? O mais curioso foi a reação dele depois que os comentários começaram a aparecer. Muitos fãs acreditam que ele ficou nervoso. Outros acham que ele tentou mudar de assunto rapidamente. Claro que nada foi confirmado oficialmente. Mas isso nunca impede a internet de criar teorias ainda maiores. E quando falamos de Jungkook, qualquer pequeno detalhe se transforma em assunto mundial em questão de minutos, principalmente porque ele é conhecido justamente por ser extremamente cuidadoso. Então, quando alguma coisa aparentemente escapa, os fãs imediatamente acreditam que descobriram algo secreto. Só que existe um lado muito triste em tudo isso, porque às vezes as pessoas esquecem que idols também são seres humanos normais. Eles se apaixonam, sentem solidão, querem companhia. Querem viver experiências simples que qualquer pessoa vive, mas ao mesmo tempo precisam esconder tudo constantemente. E talvez Jungkook seja um dos maiores exemplos disso. Imagina viver sabendo que qualquer interação pode virar notícia internacional. Imagina não conseguir sair tranquilamente com alguém sem medo de fotos escondidas, sem medo de julgamentos, sem medo da reação de milhões de pessoas. Muitos artistas acabam desistindo completamente de relacionamentos por causa dessa pressão absurda. Alguns desenvolvem ansiedade extrema por viverem constantemente observados. E talvez seja exatamente por isso que Jungkook protege tanto a própria vida pessoal. Porque no nível de fama dele, privacidade virou praticamente um luxo impossível. O mais impressionante é perceber como a internet criou centenas de teorias ao longo dos anos. Algumas completamente absurdas. Outras tão detalhadas que chegam a assustar. Teve gente analisando reflexos em janelas, objetos ao fundo de fotos,
Capinhas de celular, horários de postagens, curtidas suspeitas, roupas iguais, letras de músicas, tudo virou motivo para teorias amorosas envolvendo Jungkook. E isso mostra o tamanho da obsessão que existe em torno da vida pessoal de idols. Às vezes ele apenas aparece usando uma roupa diferente e imediatamente surgem rumores de namoro. Mas talvez o mais impressionante seja o fato de que, mesmo diante de tanta exposição, Jungkook ainda consegue manter sua vida privada quase completamente intacta. Quase ninguém realmente sabe o que acontece longe das câmeras. E talvez seja exatamente isso que aumenta ainda mais o mistério. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui do K-pop Coreia. Vocês já perceberam como Jungkook parece diferente quando fala sobre sentimentos? Porque existe um lado extremamente sensível nele que aparece em momentos específicos, principalmente durante lives mais emocionais. Em alguns momentos ele parece alguém que sente tudo de forma muito intensa, e isso fez muitos fãs acreditarem que talvez exista uma história por trás desse lado mais fechado dele. Talvez uma decepção, talvez medo de confiar nas pessoas. Ou talvez simplesmente o peso absurdo da fama mundial. Porque a verdade é que fama muda tudo, inclusive relacionamentos. E talvez Jungkook tenha entendido isso cedo demais. Outra coisa que sempre chamou atenção foi a forma como ele amadureceu. Quem acompanha o BTS há muitos anos consegue perceber claramente a mudança dele. O Jungkook mais novo parecia muito mais espontâneo ao falar sobre certos assuntos. Já o Jungkook atual parece pensar cuidadosamente antes de cada resposta. E, sinceramente, isso é compreensível. Qualquer frase dele pode virar manchete global em segundos. Qualquer brincadeira pode gerar rumores gigantescos. Então, talvez o silêncio dele seja simplesmente uma forma de proteção. Só que mesmo tentando proteger a vida pessoal, algumas situações continuaram alimentando rumores. Sempre que Jungkook aparece usando algo diferente, os fãs imediatamente começam a investigar. Quando ele recomenda certas músicas, surgem teorias. Quando ele posta algo em horários considerados suspeitos, as pessoas criam histórias inteiras. E isso virou praticamente parte da cultura do fandom. Alguns fãs até brincam dizendo que a internet virou detetive profissional, quando o assunto é Jungkook. Mas existe uma questão importante nisso tudo. Será que realmente importa com quem Jungkook namora? Porque no fim das contas, ele também merece viver experiências normais, merece se apaixonar, merece construir memórias longe das câmeras. E felizmente, muitos fãs começaram a amadurecer nos últimos anos. Hoje existe uma parcela enorme do fandom que só quer ver os membros felizes, independentemente de estarem solteiros ou namorando. E isso mostra como a relação entre artistas e fãs também evoluiu. Mesmo assim, a curiosidade continua enorme. Principalmente porque Jungkook carrega uma aura muito misteriosa. Existe algo nele que faz as pessoas quererem descobrir mais. Talvez seja o contraste entre a imagem forte no palco e o jeito sensível fora dele. Talvez seja o fato de ele parecer extremamente reservado, mesmo sendo uma das pessoas mais famosas do mundo. Ou talvez seja porque os fãs sentem que ainda existe um lado dele que nunca foi mostrado completamente. E, sinceramente, talvez seja exatamente isso que torna Jungkook tão fascinante. O mistério. A sensação de que existe muito mais acontecendo por trás das câmeras do que imaginamos. Porque enquanto milhões de pessoas tentam descobrir detalhes da vida amorosa dele, Jungkook continua seguindo em silêncio. Sem confirmações, sem exposições desnecessárias, sem entregar respostas claras. E quanto mais o tempo passa, maior fica a curiosidade mundial. Agora imagina o impacto do dia em que Jungkook realmente assumir um relacionamento oficialmente. A internet provavelmente vai parar. Estamos falando de uma das figuras mais populares do planeta. O assunto dominaria redes sociais no mundo inteiro em questão de minutos. Mas ao mesmo tempo, talvez esse momento também represente algo importante. Talvez signifique que ele finalmente encontrou liberdade suficiente para viver sem precisar esconder tudo. E sabe o que é mais curioso? Talvez Jungkook já tenha vivido histórias de amor que nunca vamos conhecer. Talvez algumas músicas tenham sido inspiradas em pessoas reais. Talvez alguns momentos estranhos em lives realmente escondessem algo. Ou talvez tudo isso seja apenas imaginação coletiva, alimentada pela curiosidade gigantesca do fandom. E essa é justamente a parte mais intrigante de toda essa história. Nunca existe uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa. Jungkook conseguiu transformar a própria vida pessoal em um dos maiores mistérios do K-pop moderno.
E enquanto não existem confirmações reais, as teorias continuam crescendo cada vez mais. Novos rumores aparecem, novas análises surgem, e os fãs continuam tentando ligar pontos invisíveis. Agora eu quero saber de vocês aqui do K-pop Coreia. Vocês acreditam que Jungkook já viveu um relacionamento secreto durante todos esses anos? Ou acham que ele realmente decidiu focar totalmente na carreira? E mais importante, será que algum dia vamos descobrir toda a verdade? Porque, sinceramente, quanto mais tempo passa, mais misteriosa a vida amorosa dele parece ficar. Então comenta aqui embaixo qual teoria vocês acreditam ser a mais verdadeira. E comenta também se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, porque existem várias outras histórias, rumores e detalhes envolvendo Jungkook que quase ninguém conhece. E claro, se você chegou até aqui, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve agora no K-pop Coreia e ativa o sino, porque os próximos vídeos vão trazer histórias ainda mais chocantes sobre o BTS, teorias que explodiram a internet e detalhes escondidos que muita gente nunca percebeu. Porque no mundo do K-pop, às vezes os maiores segredos estão justamente naquilo que ninguém consegue confirmar.